a gente vai conversar um pouquinho para que vocês tirem esse bloqueio prévio, porque tu vai ter muita informação e tem lá no provimento, tanto que tem um dicionário, vocês viram, né? Eu tô chamando agora de dicionário provimental, né? Porque daqui para diante os provimentos, as resoluções vai ter que ter dicionário mesmo, né, gente? Como que vai dizer para a pessoa o que é cada coisa, né? E eu me lembro de ter feito isso na live do provimento 12 e dizer isso aqui é digital, isso é virtual, isso é eletrônico, há diferença, sim, mas você não se preocupe com isso. Se preocupe no máximo de saber que tem, mas não de ai meu Deus, então é por isso que é difícil. Não, não é por isso. É que as coisas têm nome. Estávamos brincando ontem, brincando não, falando sério na nossa reunião de registro de imóveis ontem, e eu estava explicando isso. O teu problema não é registro de imóveis, para quem tem ali o problema com registro, o teu problema é a matéria que ele contém. Não tem nada. O registro é uma coisa muito simples. O registro de imóveis é uma coisa muito simples. Me perdoem aqueles que discordam de mim. Porque de fato eu acho que é. Acho que o tabelionato é muito mais denso do que o registro imobiliário. Então o teu problema não é registro, é o que ele contém. E a mesma coisa eu vou falar aqui agora para vocês. O teu problema não é o provimento 100 ou 200 ou 195 ou a escritura digital ou... Não, o teu problema é o conteúdo material disso, porque a forma... Daqui a pouco ela vai ser por pensamento. Escreve aí o que eu tô falando. Você vai pensar, o tabelião vai conseguir ler seu pensamento, vai transmitir o seu pensamento para uma central de controle de pensamento. Ó, eu fazendo o que eu pedi para vocês fazerem hoje, o exercício do futuro, né? Então, você vai ter um pensamento, o tabelião vai ter uma conexão com o teu pensamento, não precisa escrever nada, certificar nada, e aí vai ter uma central mundial dos pensamentos, com umas regras de proteção ali e tal, e você então trabalhará com o meio pensamento. Agora você está trabalhando com o meio eletrônico, e nesse meio eletrônico só se consegue produzir coisas digitais. Olha o nome das coisas, tá? Olha o nome. Por que eletrônico? Porque essa estrutura vem mesmo da base eletrônica, das conexões de cabos e satélites, da engenharia eletrônica. É por isso que o meio é eletrônico. Da onde é que vem o digital? Olha a palavra, olha o termo, né? O dig, o dígito. As estruturas da tecnologia, elas trabalham no binário. É interessante isso, né? Ter coisas tão imensas e maravilhosas trabalhando no binário, no 0 e no 1. Para você construir qualquer coisa digitalmente tecnológica, você precisa trabalhar com programas de programação de linguagens, tá? E essas linguagens te permitem escrever programas e sistemas como esse que eu vou comentar agora com vocês aqui. E esses sistemas todos trabalham binariamente. Os códigos que os computadores entendem, eles são 0, 1, isso não mudou. Isso desde o início da tecnologia, da informática, é 0 e 1. Então, os primeiros cursos que surgiram, você aprendia primeiro, sabe que nem pauta de música? Você aprendia a desenhar 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, quando você ia aprender uma programação, uma linguagem qualquer de programação, você começava desenhando 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1 para saber quantos zeros e uns você precisava para escrever o teu nome, por exemplo, tá? Então, tudo atrás do que a gente vira a partir daqui, nós estaremos falando dessa estrutura binária 0, 1, que combinada, um monte de 0 e 1 combinado, começam a gerar coisas, só que elas ficam muito complexas, é claro, o mundo também está complexo, e isso vai te dando um pouco do medo, do meu Deus, como é que eu vou lidar do mesmo jeito que você lida com esse celularzinho que você está me assistindo aqui agora, esse iPad é igualzinho, é tudo 0 e 1, gente, tudinho. Para eu fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, alguém precisou criar uma rede estruturada, ligada de computadores para transmitir sinais para que chegasse a uma estrutura de satélite, é 0 e 1. Então não tenha esse medo, não tenha esse freio prévio, porque isso vai te prejudicar não só para entender, mas vai te prejudicar naquela sensação da derrota. A gente tem muita sensação da derrota, né? Eu quando olho para o infinito, eu tenho a sensação da derrota, eu falo, meu Deus, como é que eu vou entender o universo, né? Tem uma sensação de derrota na hora, falo, é impossível, não consigo entender isso aí. Esse impossível, não consigo entender, é o que eu não quero que você tenha. E para isso, me perdoem aqueles que são muito craques na tecnologia, eu vou ser um pouco mais didática aqui,
porque eu sei que há muitos colegas que estão entrando e saindo, que são muito bons nisso, que há estudantes disso, que já há tabeliães, craques no assunto, gente, mas eu sei também que há muita gente iniciando o estudo ou iniciando a carreira, e a dificuldade não é ser tabelião, a dificuldade é ser um tabelião tecnológico, né? E usando a tecnologia. Veja a diferença de tabelião tecnológico para tabelião digital. É muita diferença. O que você terá que ser é um tabelião tecnológico. Você já é, porque você já usa muita tecnologia. O que vai acontecer é que você está indo para o nível 4, né? O joguinho está andando, o videogame está indo e você está passando de fase rapidamente agora nesse período. Então entendam algumas coisas, meus amigos. Há uma coisa no Brasil, uma autarquia no Brasil, chamada ITI. É isso que tem lá no Brasil. O que é a ITI? É uma autarquia federal, na verdade, né? E essa autarquia... Deixa eu só ajeitar o braço aqui, que tá impossível de falar com vocês desse jeito. Ai, gente, que coisa. Vou nem falar nada. O que é essa autarquia? Chama-se Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Nossa, mas eu nem sabia que tinha um Instituto Nacional. Tem, meu filho. Tem, sabe por quê? A coisa vai ficando tão grande, o 0 e 1 vai ficando tão grande que precisa organizar a bagunça, de verdade. Então nós temos uma autarquia chamada ITI. Sede Brasília, tudo como toda a autarquia federal, tem todas aquelas estruturas que vocês já imaginam, conhecem e tal. E ela hoje é a entidade que é o Custos, que é a entidade que cuida de uma estrutura de segurança. Então, é como se fosse um grande cofre, a ITI. Essa estrutura de segurança dentro da ITI chama-se ICP. E aqui começa a tua... Ah, nossa, já ouvi falar disso. Claro que já. Pô, ICP Brasil, meu filho, é o que mais você ouve nos últimos dias. Dos provimentinhos das escrituras digitais até agora, tudo que tu ouve. O certificado ICP Brasil, por que ICP Brasil? Por que ICP Brasil? ICP Brasil, e é a ICP mesmo, porque ICP é a infraestrutura de chaves públicas. Pense numa chave. É disso que a ICP cuida. Ela é um desenho dentro da estrutura da autarquia. Há um grande reservatório, um grande registro, olha que beleza, não falei que registro é reservatório? Há um grande reservatório de desenhos de chaves de segurança, né? Então, imagine um chaveiro tem chave e elas são de aço. Lá no ITI, dentro da estrutura ICP desse desenho, que é uma quantidade de computadores, pense assim, tá? A ICP Brasil, a infraestrutura de chaves públicas, não é uma parede física, é um monte de computador. E esse monte de computador tem um monte de bitzinho. E esses bitzinhos são chaves. E chaves públicas. Infraestrutura de chave pública. Por quê? Porque eu preciso organizar uma coisinha. Essa coisinha é a identificação digital das pessoas. E isso vem essa estrutura vem sendo conversada lá de 1998 no Brasil, tá? Conversada, até que se chega a uma estrutura bastante grande e organizadora, que é a ICP. Essa estrutura de chave pública serve para você fazer o seguinte, serve para você comprar uma chave que seja só sua e que te identifique. É como se você pudesse comprar a tua digital. Hoje você pega a tua digital, usa um coletor, coloca num papel, ela é só sua, ela é única, e o que o ITI faz é reproduzir essa atuação fantástica de Deus, né? Uma coisa fantástica, só que no mundo eletrônico. Então, Deus criou a digital e ela é só sua e não tem repetida, e é a coisa mais maravilhosa que eu imagino no mundo, não tem nada parecido com isso. Para chegar perto longe de uma coisa dessas, vem a ICP, Infraestrutura de Chaves Públicas. Muito bem. Como é que isso funciona, né? O Brasil e vários países do mundo adotaram protocolos, vocês já sabem, né? Sabe o negócio de AIA? Sabe o negócio da apostila de AIA? É um protocolo aquilo. Como é que eu vou fazer tal coisa?
há certos padrões para que isso funcione mundialmente. A mesma coisa com os cartões de crédito, que tem chip, a mesma coisa com os passaportes, igual, tem protocolo, né? Então, tendo o protocolo, debaixo de 7 chaves, é isso? Isso mesmo, muita chave, meu filho, ultimamente. O nosso protocolo é o seguinte, olhem bem como é razoável. Os nomes são complicados, mas ele é muito razoável. Ele é uma chave, ele é uma estrutura hierárquica, por isso que chama infra, de chave pública. Imagine que... Vocês estão aí? Estão umas coisas falhando aqui. Cadê? Tem coraçãozinho? Vou continuar falando, tá? Porque eu tô vendo vocês, então vou falando. Vocês estão aí? Cadê? Gente, oi? Tudo bem? Só fala um oi para saber se tá tudo bem, tá? É que a ICP, quando a gente fala, o mundo cai. Ótimo. Então, o Brasil adotou um protocolo que ele chamou de protocolo de chave raiz. Ele adotou um protocolo que diz o seguinte, ó. No Brasil, ai que bom que vocês estão aí. No Brasil, todo mundo que usar certificado digital, esquece essa coisa, esquece um pouquinho, tá? O negocinho que você conhece lá, que você põe na máquina e não sabe o que fazer com ele, esquece isso. Certificado digital é você mesmo, é uma identificação, você é você mesmo digitalmente. Porque você é você mesmo pessoalmente, a gente pega teus Sabrininha lindona, a gente pega os teus documentos e tem a mínima certeza de que você é você mesmo. É isso que um tabelião faz muito bem, né? Então, quando o tabelião... André, que bom que você chegou. Tiago, que bom que você tá aí também, oba! E quando eu pego o documento da pessoa e olho... tecnicamente, um CPF, por exemplo, é uma chave raiz. Não tem CPF repetido no Brasil. Vou falar da teoria, tá? A gente sabe do negócio dos crimes. Calma. Tecnicamente, não há um CPF repetido no Brasil. Por quê? Porque a estrutura que cuida de CPF, Cadastro de Pessoa Física, é uma estrutura federal, Receita Federal do Brasil. Então, a chave devia ser única. Ela é única. As pessoas acham um jeito de fraudar a chave. A tua placa do carro. Você tem uma placa estadual, portanto, a placa do teu carro, até agora, né, porque tá mudando, ela não é uma raiz única. O Brasil poderia ter adotado desde sempre uma raiz única de placa de carro. Então você ia lá comprar o teu carro, a hora que você vai emitir a tua placa, não interessa em que estado, a raiz da emissão da tua placa poderia ser o Denatran, e que te entrega um número, um código, uma coisa, uma placa, e você teria uma raiz única. E essa não foi a opção inicial do Brasil, então as placas são geradas pelo Estado. Olha as confusões que dá. E agora o Brasil está mudando esse protocolo para um protocolo de placa única. O Mercosul inteiro quer botar uma placa que seja reconhecida no Mercosul inteiro. É um protocolo. Isto é um protocolo. Não é o protocolo do RG, por exemplo. O teu registro geral, ele é um protocolo estadual. O que dá todos aqueles problemas que vocês já sabem. Vocês são tabeliães? Estão pretendendo ser? Já sabem, né? Identificar um ser humano por um RG... O mundo tá acabando e você fica lá tentando descobrir se ele tá plastificado, replastificado, se tem a foto, se a foto não é, se é daquele estado mesmo, se a frente é do estado, se o documento é que é do estado, se a coisa é de outro. O protocolo pro RG é um protocolo estadual e deveria ser um protocolo federal, por óbvio, assim como os Estados Unidos chegou ao seguro social. O número do seguro social é único, assim como o Brasil está avançando para tal da Carteira Nacional de Identificação, né? A CNI. E que se chegar nisso, nós teremos o mesmo conceito do protocolo nacional, protocolo único. No certificado digital igual. O Brasil já começou do jeito certo, porque aí fez parte dos organismos internacionais, não podia fazer uma coisa tupiniquim, né? Então, o ITI, o Instituto, estabeleceu no protocolo, trouxe os protocolos internacionais, que nós teríamos uma chave raiz única. É dela que saem todos os números de certificados digitais do Brasil. E isso se chama AC Raiz. AC Raiz. Autoridade Certificadora Raiz. Essa autoridade certificadora, imagine que ela é uma delegacia de polícia que emite o teu RG. Só que ela é única
no Brasil e está ligada a várias autoridades certificadoras no mundo, mas no Brasil, única. Muito bem. Como é que ela faz isso? O nome das coisas agora, tá? Vocês vão ouvir muito falar de AC, Autoridade Certificadora. Aquela que certifica digitalmente que você é você. No Brasil, a gente tem uma AC Raiz, que é responsável por distribuir, por autorizar as demais ACs, as demais autoridades certificadoras, aquelas que têm autorização do Estado, depois de passar por um procedimento de verificação tremendo, de estrutura, servidores, máquinas. Difícil essa conexão hoje, rapaz. Ela passa a ser uma AC, uma autoridade certificadora, surgida da raiz, árvore mãe, eu passo a ser uma árvore filha. Sou uma autoridade certificadora que passei por todo o processo de autorização da AC Raiz, tá? Então, ela é quem autoriza, ela tem um comitê formado de vários sabidões lá e nós temos, eu não sei se temos, depois alguém se tá aí que sabe me fala, tínhamos um tabelião participante do comitê gestor. Isso foi até uma novidade, porque isso não tinha antes e a gente precisava se tornar uma grande AC capilarizada, né? Então, essa AC Raiz distribui os certificados de AC, as autorizações para que determinadas pessoas físicas ou jurídicas sejam autoridades certificadoras. Ótimo. Onde é que nós estamos aqui? No Brasil, em 2008, eu fiz parte, acho que o nosso presidente do Colégio Notarial, me corrijam aí se eu estiver errada, era o Biratã, eu não tenho certeza, acho que era o Biratã. E nós temos comitês lá no Colégio Notarial São Paulo, e eu fazia parte do comitê, era o comitê de tecnologia, e eu acho que ele era presidido pelo Paulo Ferreira, se eu não estou enganado, também tabelião paulista aqui, e nós cuidávamos, naquela época, da implantação em São Paulo da AC Notarial, 2008. AC Notarial. Então, o que é uma AC Notarial? Uma autoridade certificadora autorizada para um grupo que é o Colégio Notarial Brasil. Naquele momento, o Colégio Notarial, então, passou por todo aquele procedimento, porque os certificados digitais só podiam ser emitidos naquela época pela Receita Federal e pela CertSign, depois eu vou explicar isso. Então, o Colégio Notarial, com todo o trabalho de uma excelente equipe, se aplicou. Então, você aplica você preenche todo um bilhão de documentação para checar em salas de servidores, tudo fechado, tudo com segurança, tudo não sei o quê, para checar se você pode ser uma AC do Colégio Notarial, então, AC Notarial 2008. Muito bem. Naquele momento, eu creio, né, que talvez nem o país, nem os tabeliães estavam ainda preparados para o fato, e eu diria que até hoje não estão, mas agora não tem jeito, meu filho, agora é provavelmente sem, tem conversa. Preparados para todas as obrigações necessárias para emitir certificados digitais. O que acontece depois que você é uma AC? Então, você vem da chave única, AC Raiz, e você é uma AC. Quais são as ACs, para vocês entenderem, tá? Não se preocuparem muito com isso. Quais são as ACs no Brasil hoje? Eu diria que não são tantas, são várias, mas não é tanto assim. Então, você tem grandes ACs. Por exemplo, você tem a OAB, é uma grande AC. Você tem a Receita Federal, é a terceira maior AC do Brasil. A primeira AC do Brasil, a maior, digo maior em estrutura, tá? É a CertSign. A CertSign foi autorizada pelo governo, participou inclusive das pesquisas disso tudo e foi autorizada. Por isso que os seus certificados, todos hoje, quando alguém fala assim, vou tirar um certificado digital. Qual é seu certificado? A pessoa fala, meu é CertSign. Não é que o seu certificado é CertSign, é que a autoridade certificadora do teu certificado digital é a CertSign, a maior, a segunda ou primeira maior, eu já não sei mais quem está em primeiro. A segunda maior é a CertSign Jus, que faz parte do grupo da Receita Federal, também contratado pela Receita Federal, que chama CertSign Jus. Para que é que vocês acham que ela é?
É, meu filho, para a justiça, meu querido. Essa estrutura toda de processos digitais, para ser criada, precisou de uma estrutura certificadora, AC. Então, nós temos duas ACs, que são as JUS, tá? Temos a CertSign JUS e temos uma, agora, já mais modernamente, uma AC JUS. A justiça se homologou para ser sua própria autoridade certificadora. É muito juiz, é muito desembargador para receber certificado digital. Meu filho, não dá para ficar fazendo isso de fora o tempo inteiro. Então, coisas desse tipo, por exemplo, a Serasa é uma AC, a Boa Vista é uma AC, a Receita Federal é uma AC, e assim por diante, grandes estruturas normalmente. Essas ACs, assim como o Colégio Notarial, elas não podem, pelo protocolo inicial, tá? Elas mesmas saírem, nem dá, a estrutura não permite, saírem emitindo certificado digital para você, meu filho. Então, você é advogado, você fala assim, eu tenho um certificado da OAB. Bom, a OAB é federal. Quem é a C é a OAB federal. Você tem um certificado da OAB, provavelmente da sua seção estadual. Então, você tem um certificado da OAB em São Paulo, por exemplo. Porque São Paulo é um braço da AC Federal OAB, assim como o Colégio Notarial. Então, o Colégio Notarial, a AC Notarial, ela se chama AC Notarial, continua sendo assim, ela foi autorizada e aí essas emissões de certificados precisavam ser feitas por alguém. Dá para o Colégio Notarial ficar emitindo ACs, e o Colégio Notarial pode emitir certificado digital de várias origens, tá? Não é só o notarial. Ele pode emitir, inclusive, o certificado da OAB, o certificado da Receita Federal, porque há certos protocolos diferenciadores de cada certificado. É como se você tivesse a carteira da OAB, mas você tem que carregar também a tua CNH, mas você tem que carregar também o teu CPF, o teu RG. São caras diferentes que aquele certificado tem que ter. Mas a mesma certificadora pode se certificar para emitir certificados de diversos tipos, os mais comuns para vocês: A1, A2 e A3. Esses certificados A, eles estão ligados puramente a certificadora, portanto, a uma autoridade, e ao tempo. De 1 ano, 2 de 2 anos, 3 de 3 anos. Os mais comuns, 1 ano e 3 anos. Mas há diversos outros certificados, não há só esses. Grandes certificadoras como a Serpro, por exemplo, para atender todo o Estado brasileiro, com bilhões de certificados de segurança e de garantia, tem certificados S1, 2 e 3, 4, T1, 2, 3 e 4. Há certificados de segurança pública tremendo. Eles não são esses certificadinhos que a gente tem aí, A1, A3, não, isso aí não serve. Isso é pequeno pro negócio. Como é, então, que acontece depois disso? Depois de você se tornar uma C, você tem que autorizar, pode até não querer fazer isso, mas a ideia é essa, né? Você quer capilaridade, porque isso precisa render valores, não é? Custa dinheiro você tirar um certificado digital. Então, você precisa capilarizar as emissões dos certificados. E como é que você faz isso? Você faz isso por um outro tipo de autoridade. Chama-se AR. Então, olha só, AC raiz, AC, a própria AC, a autoridade certificadora, e AR, autoridade de registro, aquela lá na ponta onde você vai e efetivamente onde você preenche aquelas folhinhas todas para ter o seu certificado digital. Aquele procedimento todo que você tem que ir lá, tirar foto, botar digital, assinar aquele papel inteirinho, sai aquele termo inteirinho, bonitinho, não sei o quê, aquilo é o protocolo de segurança estabelecido pelo Comitê Gestor no Brasil da AC Raiz. Para você começar a distribuir certificado por aí, você precisa identificar, meu Deus do céu. É igualzinho a pessoa que vai lá presencialmente no cartório. Não dá para ficar emitindo certificado sem checar se a pessoa é a pessoa. Então, se criou um protocolo. Esse protocolo de identificação. Quando a AC notarial foi autorizada, lá em 2008, e o procedimento já estava tudo pronto, o colégio notarial montou salas de servidores imensas e tal, em andares separados.
A partir daí, a gente precisava capilarizar. Como é que você faz isso? Com as ARs. Quem eram as ARs? Os cartórios. E aí, a estrutura geral, porque depois a Arpen também se certificou, né, como AC. Então, como é que se fazia isso? Cartórios. É por isso que você, se está aí e é titular de um cartório já há bastante tempo, pode ter aderido ou não, não era obrigatório, tá? Você pode ter aderido e já emitir certificado digital há bastante tempo. Então, o que você fazia é que você comprava os cartõezinhos, cartão igual cartão de crédito, ou os tokens, e você tinha que montar uma estrutura tecnológica, um notebook assim, com impressor assado, com câmera não sei o que, com leitor de digital e blá 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 blá, e certificar pessoas para aquilo, treinar pessoas que fariam somente a emissão, somente não, mas a depender do teu movimento, fariam a emissão do certificado digital daquelas pessoas. E às vezes muito separadinho, tá? Porque não dá para você estar trabalhando ali, fazendo escritura, ao mesmo tempo emitindo certificado digital. Você tem que fotografar a pessoa, você tem que colher digital. Então esse conceito todo da emissão do certificado vem daí, da AC Raiz, Comitê Gestor do ICP Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas. Agora vamos entender o teu certificado. Por que eu chamei isso de passo zero? Porque é isto que permite o que vem determinado e o que vinha sendo aplicado com um pouquinho de diferença, aliás, com muita diferença, nos provimentos estaduais. Então você precisa entregar para os clientes uma ferramenta que é o RG digital dele, um certificado digital, um CD. Ao invés de ser RG, será o CD, né? E o CD já vinha sendo emitido pelos tabelionatos e pelos registros civis e pelos registros de imóveis que quisessem, já desde 2009, final de 2008, começo de 2009. O problema é que a estrutura para fazer aquilo, você sempre analisa um custo-benefício, né? Para os maiores... Isaías, lindo amor, você tá aí, querido, que saudade. Para os maiores cartórios, evidentemente, aquilo era um produto também, né? Era um produto à parte da estrutura notarial e que a pessoa precisava usar para aquelas coisas iniciais que ele estava usando. Mas aquilo não era um produto para nós. E é por isso que tem aquele negócio do pegou e não pegou, sabe? O negócio da lei, pega e não pega. Pois é, naquele momento o certificado digital muitos colegas emitem, desde lá até agora, os maiores cartórios emitem, mas os menores cartórios não emitem. Não emitem. Por quê? Todo o custo da estrutura, sabe? Computador, gente, treinamento, certificação, comprar uma série de coisas. A tua internet tinha que ser rápida, porque você precisa emitir, certificar, enviar na hora. Então, veja, tudo, por isso que eu comecei falando com vocês, né? Tudo é uma questão de necessidade. Como é que essa estrutura toda vem agora, dessa maneira? De novo, continuamos com a nossa C notarial, ela está lá, ela é revalidada em determinados tempos, o comitê gestor verifica se aquela C está se mantendo organizada, né? Se está gerindo, porque você tem que gerir as chaves. Você tem que gerir 1 bilhão de códigos chaves que identificam pessoas. Só é mais eletrônico, gente, porque não é nada diferente do que uma Receita Federal do Brasil tem que fazer com 1 milhão de declarações de imposto de renda, né? O que acontece agora é que o fato de nós, tabeliães, é o nosso assunto aqui, claro, todos os registradores também, mas o fato de nós, tabeliães, precisarmos disso para atuarmos, aí agora, bom, agora tá bacana, agora eu tenho um grande motivo, tá bom. Mas não é tão simples assim, porque lembra, eu tenho uma C notarial funcionando de uma maneira, e agora eu preciso praticar atos digitais e assinar atos digitais. Não, mas eu já tenho meu certificado digital ICP Brasil. Percebem que quando alguém fala assim, ó, certificado digital ICP Brasil, é mais ou menos como se alguém falasse assim, ó, automóvel de 4 rodas. Percebe? Os certificados digitais no Brasil, eles
aspas, são ICP Brasil. Mas não é porque eles são ICP Brasil, é porque a ICP é a infraestrutura que distribui isso. Não tem jeito, não tem outra infraestrutura no Brasil. Até estão estudando uma forma de multiplicar as estruturas, mas veja, evidentemente, se você tem uma C raiz, é muito mais difícil se você começar a abrir as estruturas. Então, os certificados digitais, todos no Brasil, estão numa infraestrutura. A ICP, Infraestrutura de Chaves Públicas. Ela distribui chaves, e são as chaves que formam os certificados. Tudo bem? É mais ou menos isso aí. Tudo bem? Então, olha onde nós estamos. A AC Notarial está lá desde 2008, foi atualizada, os padrões mudados. Você, quando se habilita para um padrão de certificado. Então, você pode se habilitar a depender da tua estrutura, tá? Para o A1, para o A3, por exemplo, ou se você for uma estrutura de segurança mega brasileira, você já se habilita para o S direto, para o T direto, tá? Que são muito exigentes, a estrutura é muito maior. A AC Notarial, agora, neste momento, está sendo, já foi, pensada da maneira mais digital possível. Quando você fala em certificado digital, você está falando em um monte de bit digital dentro de uma carteira, dentro de uma ferramenta. Hoje é muito mais fácil quando a gente pensa nos celulares, porque você já tem as carteiras digitais, né? O Windows tem o iPhone tem a wallet, os sistemas digitais já têm carteiras digitais. Então hoje é mais fácil pensar. Mas eu quero que você pense o seguinte, ó, quando essa estrutura toda foi criada no Brasil, você tinha que ter um cartão, como um RG, para carregar nele, dentro daquele chip, um certificado, uma identificação que você colocava em máquinas leitoras e aquele cartãozinho dizia: você é Cláudia Domingues, RG tal, CPF tal, data de nascimento tal, não sei o que tal, e assinou o certificado em lugar tal. Era aquilo que aquilo trazia. Evidentemente, comentei com vocês, né? Não é o meio pode mudar sempre. Em muito pouco tempo, o nosso certificado digital estará na mente. Estou falando isso para vocês. Mas hoje, você tem a possibilidade de ter certificados digitais nos computadores, você já tinha isso. É o tipo de certificado A1, ele pode estar no token, ele pode estar no cartão, mas ele pode estar no computador também e é um arquivo único. Quando o provimento 88, CNJ 88, para informar aquele monte de coisa para o COAF, já sabe, né? Ele já trabalha com um padrão de assinatura A3, por exemplo. E quando veio o provimento 74, nem parece, né, gente? Mas já faz um século esse provimento 74, a gente já está no 100. 74, para informatizar toda a estrutura do extrajudicial. A grande discussão dos sistemas vai ser certificado A1, vai ser certificado A3, tem sistema que só funciona com 1, tem sistema que só funciona com 3, e aí vai. Eu não quero que vocês se prendam a isso, que é isso que eu estou comentando. Isso é o meio. Isto é o meio físico ou eletrônico. O meu certificado pode estar num computador, num cartãozinho ou num token, é o mais usual hoje em dia, porque os preços de token se reduziram bastante e a movimentação dele é mais prática. Todo mundo começou a achar que era mais bacana, porque para ter o cartão você tem que ter um leitor de cartão, né? Já não é uma coisa só, é um monte de coisa, por causa das diferenças de valores, né? Então veja, tudo isso que eu estou dizendo para vocês é para chegar no fato de que hoje, o que é que fez o Colégio Notarial Brasil, a nossa C Notarial, né? Está utilizando determinadas ferramentas que permitem que o certificado digital notarial esteja em uma ferramenta celular. Mas poderia estar no token, podem. A C Notarial é A1 e A3, lembra? Ela pode emitir certificado digital da maneira como for. Para o e-notariado, e para que isso fosse muito mais moderno e muito mais tecnológico de verdade, a tecnologia precisa avançar. A coisa que eu já carrego um celular. Então, o que é que fez? Como é que o Colégio Notarial montou essa estrutura? Você
tabelião. Vou falar agora para os tabeliães porque já vão praticar os atos, já estão praticando os atos digitais desde o provimento 12 em São Paulo, mas dos provimentos aí estaduais todos, e vão praticar os atos agora com base num provimento 100. A gente vai falar da estrutura do provimento 100 nos nossos próximos episódios. O que eu quero agora é que você comece a preparar a sua vida, tá? Então, o que você faz agora? Hoje, nesse momento, agora de noite. Você entra num site enotariado.org.br. Entra lá. Vai ter uma opçãozinha lá. Cadastro. Por quê? Porque eu tô pensando no certificado digital. O que eu tô fazendo? Eu estou pedindo o meu cadastro, caso você não tenha, um certificado digital notarial. Eu estou usando a AC Notarial, porque é com ela que nós vamos, 1, assinar os atos, 2, emitir os certificados dos nossos clientes, que nós queremos muito que eles utilizem para praticar atos digitais conosco. Tudo bem? Então, o que você vai fazer? Entrar no org, no notariado.org, vai se cadastrar como tabelião e solicitar, dar todas aquelas suas informações. Sabe aquela fichinha que você vai lá quando emite na CertSign? Igualzinha, só que você vai fazer digital no site. Vai descrever inteirinho, bonitinho, o que você faz, qual é o teu cartório, desde quando, não sei o quê. Vai colocar a sua delegação, vai anexar a sua delegação, vai anexar um documento de identificação naquele formulário, né? Então, quando você faz aquilo, você anexa a sua delegação, um documento de identificação e uma foto que você pode tirar aqui mesmo no celular e já mandar. O que você está fazendo? Preenchendo aquela ficha para um certificado digital. Aí você pode falar assim, mas eu já tenho um certificado digital. Lembra? Você quer o e-notariado? Por que você quer o e-notariado? Lembra? Porque você quer usar a tua AC. Você quer usar o teu certificado digital, mas não só por isso, porque você quer, porque ele é bonitinho. Não, amor. É porque você precisa ser um certificado. Quando eu disser certificado, quando eu disser você precisa ser certificado, eu não estou falando do CD, tá? Do certificado digital identificação. Estou falando da tua autorização. Você precisa ser um agente certificado, você tabelião, para que você possa autorizar os teus prepostos a também serem agentes certificados e a emitir os certificados para os CDs, para os teus clientes usuários. Então, como é que isso funciona agora? Se você já é tabelião, evidentemente, o colégio notarial já tem lá o teu cadastro, a tua confirmação, a hora que você coloca teu nome e CPF, a cópia da tua delegação e a tua foto, o que ele faz imediatamente é verificar se aquela documentação está correta, se aquilo bate com a serventia que você está dizendo que você titulariza, inclusive você tem que botar o número do CNS, tá? Do CNS federal, né? Tá lá no CNJ. A hora em que você coloca aquilo, em 24 horas, em 48 horas, o colégio notarial te devolve um e-mail dizendo, beleza, olha, Cláudia, teu termo tá tudo corretinho, a tua solicitação, tá? Então agora, Cláudia, por favor, assina o teu termo de adesão efetivamente, porque até agora eu tinha pedido. Agora ele devolve e fala, tá tudo beleza, ó, bacana, você é você mesmo, você é tabelião mesmo. Então, por favor, Cláudia, assina aqui esse termo que nós estamos mandando. Como é que você assina, amor? Com certificado digital. Eu sei que é um paradoxo, eu sei. Mas o mundo tá nesse grau, não reclama não. Você vai receber aquele termo, vai receber uma confirmação e vai assinar o termo. Como? Digitalmente. Você já tem que ter um certificado digital para assinar o pedido do certificado digital e notarial. Tudo bem? Um certificado digital, quando você assina isso e você envia para o colégio, em 24 horas o colégio libera a chave